Hello, manas! Olá! Bem-vindas a mais um canal. Hoje nós vamos estar abordando, o tema é como não estar em pânico diante ao caos. Então a gente vai estar trazendo aqui o nosso ponto de vista diante a quarentena, né? E como que a gente está encarando esse momento. Então assim, eu vou falar por mim, depois a Amanda dá a opinião dela de como isso tem afetado a vida dela. Então assim, no começo a pandemia assim pegou todo mundo assim, uau. E eu acho até aquelas pessoas que estavam levando assim não tanta importância, no fundo ali, depois diante de tanto bombardeio da mídia e a família, aí foi o que aconteceu comigo. Então assim, a mídia dizendo, tantos mortos na Itália, tantos mortos na Espanha. Então eu comecei a ficar assim, meu Deus, tá morrendo tanta gente assim, meu Deus, vai chegar no Brasil e o que vai ser da gente? Então, querendo ou não, eu comecei a ficar com medo também, né, que é natural. Então, meu esposo, e aí ele continuou trabalhando, né, no home office, mas aí depois ele continuou indo pra empresa, e aí a gente ficava assim, meu Deus, e agora? Então assim, mas não fiquei neurótica, né, que nem tem pessoas que têm comportamentos diferentes, mas fiquei com medo. Aí depois assim, pra não entrar em pânico, então assim, o que eu fiz pra não entrar em pânico assim diante a tudo que estava acontecendo e todo lugar que você olhava na mídia se falava só disso. Então assim, óbvio, a gente estava em reclusão, cada um na sua casa, porém tentando fazer o máximo possível assim de contato, de lives. Saía, eu faço corrida de rua, então eu continuei fazendo caminhadas, corrida, obviamente com máscara e tudo, mas assim, como é sozinha, então não tinha risco nenhum. E aí chegando dentro em casa, tomava as precauções, né, de calçado e roupa, já ia pro banheiro, tomar banho. Então assim, depois vocês escrevem aqui o que vocês mais assim sentiram quando começou o surto ali de noticiários da Europa, né, que foi lá que começou. E como que foi assim, o comportamento de vocês, o que vocês sentiram, se foi assim imediato, assim, esse susto, esse pânico, ou foi uma coisa crescente, que comigo foi crescente, né, foi assim, com o andar da carruagem ali, quanto mais a mídia falava e os números de mortes aumentavam, mais eu ficava assim, meu Deus, isso é real, sabe? E pra você, Mana, como que foi assim, o seu... Pra mim, assim, desde o começo, eu fiquei muito apreensiva. E realmente, né, assim, por conta às vezes das notícias da mídia, fiquei com bastante medo em relação assim, se acontecesse alguma coisa com a minha família e eu não poder estar viajando, né, a nossa mãe está morando lá no norte do Paraná, a gente mora aqui em Joinville, Santa Catarina, então tudo isso me preocupava muito. E aí, assim, não foi nada legal, sabe? Assim, eu cheguei a ter crises de ansiedade, sabe? Assim, de querer me dar falta de ar. Bem ruim mesmo, assim, eu fiquei, sabe? Por um bom período de tempo. No começo também eu não saía de casa de jeito nenhum. Eu fiquei uns 40, 50 dias, assim, sem sair da minha casa. E quando alguém saía, meu esposo saía, nossa, eu ficava, assim, bem pilhada, assim, pra eles tomar todos os cuidados e tá, sabe, se limpando, se lavando, tirando a roupa, calçado, tomando banho. Eu fiquei, assim, bem fora da casinha, sabe? E assim, eu vi que aquilo ali não estava me fazendo bem. E eu também não poderia ajudar ninguém estando meio em crise de ansiedade. Porque daí eu meio que passava medo. Eu passava medo para todo mundo. E aí o que eu percebi? Daí eu meio que me afastei, né, das informações, assim, né, dessas informações de mídia. Comecei assim, me reinventar dentro de tudo isso e viver a minha vida, sabe? Não como se nada tivesse acontecendo, mas com prudência, com cautela, mas vivendo. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer meus passeios em lugares abertos, sabe? Visitar lugares. Porque eu sou uma pessoa de comunicação e de gente. Eu preciso de pessoas para mim conviver. Eu não consigo conviver dentro de uma caixa fechada. Então, isso foi o que me fez voltar para o meu centro, para minha órbita. E hoje eu tô super tranquila, não existe mais crise de ansiedade. Começamos a fazer viagens, sabe? E assim, eu vi que daí foi uma forma também de eu estar ajudando outras pessoas que passam por isso, que entraram em crise de pânico, em depressão,
né? Porque o que que acontece? A gente, na verdade, cria algo na nossa mente que ainda não aconteceu. E aí a gente fica achando que aquilo vai acontecer. Fica preso naquilo. Aí é onde entra o caos, o desespero dentro da gente. Então eu coloquei pra mim assim, não, eu não aceito isso pra minha vida. Eu não aceito, porque eu sou uma pessoa intensa e que vivo o presente. Então eu vou viver o meu momento a cada momento. E o que tiver que acontecer, vai acontecer independente de eu estar dentro da minha casa ou estar na rua. Porque não tem como ficar, vamos supor, totalmente isolado. Alguém de dentro da casa sai. Então, se alguém tiver que se contagiar e trazer o vírus para dentro de casa, todo mundo vai pegar. Entende? É sempre lembrando que uma coisa não, assim, isso não quer dizer que a pessoa vai ser imprudente. Ficar se expondo, tá no meio de aglomeração, não. Sabe? Com muita prudência, muito cuidado, mas tocando a nossa vida. Até porque a questão ali desse isolamento, ele traz, assim, uma reflexão. Então, assim, muitas pessoas tiraram esse tempo de reclusão, de não estar mais na rua, nas famílias, para ver o que é a essência, o que é importante para mim. Porque assim, eu confesso que, né, como eu morava fora do Brasil, então eu tava num ritmo muito acelerado, mas muito que assim, eu não via passar a semana, já era sábado, então eu tava muito busy, assim, muito corrido. Então essa pandemia veio, deu uma freada. Então assim, eu acredito que isso aconteceu com muitas pessoas, de estar olhando pra essência, o que é importante. E assim, olhar pra família. Porque às vezes a pessoa estava num ritmo tão frenético de trabalho, dinheiro, carreira, crescimento, isso, aquilo, em estudo. E aí ela teve que dar uma freadinha ali. E querendo ou não, muitas pessoas começaram a analisar o seu eu interior, o seu perfil, o que ela gosta de fazer, se estava alinhado com o que ela estava fazendo. Então isso foi muito importante por alguns aspectos da nossa vida, né? Em questão familiar, em questão pessoal ali para você, porque todo mundo teve que parar, né? Então assim, as pessoas começaram a se descobrir. A verdade é essa, as pessoas se descobriram e assim tá desenvolvendo muitos estão se desenvolvendo outras profissões aí, se descobrindo, porque o mercado tradicional ele já não é mais o mesmo e não vai ser, depois de tudo que a gente está vivendo. Então assim, a gente entrou num cenário de um jeito e tá saindo, e vai sair de outro, né? Então as pessoas estão se descobrindo novas habilidades, novo gosto por coisas diferentes. Então assim, tem algo que as pessoas estão se descobrindo ali de forma positiva diante desse caos que a gente vem vivendo aí diante da quarentena. E assim, né, mana, a gente percebe que a gente não pode ficar paralisado, porque a paralisia, a estagnação é o que deixa a gente doente. Ela vai trazendo tristeza, que gera uma melancolia e vai virando uma depressão. Então o que acontece? A situação existe, ela está aí, e a gente vai ter que passar por ela. Então a gente tem que escolher como eu quero passar por ela. Eu quero passar por ela com crises de ansiedade e depressão, ou eu quero passar por ela lúcida, vou me reinventar, ver o que eu posso fazer para sair disso mais forte, mais estruturada, às vezes com uma profissão nova, às vezes com especializações novas que eu nunca imaginaria que eu iria fazer um dia na minha vida. Então assim, isso eu acredito muito que veio para somar para quem souber aproveitar o momento. Isso. Tá, gente? Isso também não tem nada a ver com aproveitar em questão de pessoas estarem sofrendo. Não. Porque assim, quanto mais pessoas estiverem no caos, é pior para todo mundo. Então, quem conseguir se reinventar e se fortalecer, vai ser grupos de pessoas que vão poder ajudar as outras. Então, assim, você tem que ver o que te motiva. Começa assim a fazer uma análise, a refletir, colocar no papel o que te motiva na tua vida. Que nem no caso eu, que sou uma pessoa de pessoas, eu gosto de estar envolvida com pessoas e eu não consigo ficar muito parada dentro de casa. Então eu vi que para eu estar bem, estar melhor, lucidamente e podendo ser criativa, eu preciso estar saindo em lugares abertos. Então é onde eu busco campo, eu busco lugares que não tem aglomeração de pessoas. É onde eu me conecto comigo mesmo, entendeu? E eu me conecto com o Criador. E aí isso faz com que eu fico em mais harmonia comigo e com o sistema em geral. Então vocês teriam que meio que se redescobrir, tá? E não aceitar isso como um papel de vitimização, porque é muito natural se a gente quiser ser vítima.
Tipo, não, mas tá um caos mesmo, não tem trabalho pra ninguém, a vida tá ruim. Não posso sair, não posso sair, eu tenho que então. ficar em casa, minha família tá começando a passar necessidade agora, o que eu vou fazer? Sabe, gente? E outra coisa, hoje tá acontecendo muita coisa em grupos. Busquem grupos. Busquem grupos de pessoas de interesses afins aos seus. E também no profissional também, entendeu? Porque daí une-se as forças e você consegue achar um escape. E as pessoas estão muito solidárias hoje, estão muito solistas em ajudar. Só que você tem que aparecer, você tem que querer falar que você existe, de alguma forma, para as coisas acontecerem e alguém te ver. A gente vê muito isso, que nem a gente está num grupo ali de mulheres empresárias, então houve algumas ocasiões que algumas delas se abriram, falaram, gente, eu tenho um negócio assim assado, mas se continuar assim eu vou quebrar, até mês que vem eu vou quebrar. Aí rapidamente todas elas começou a dar ideias para ela, do que fazer, de como fazer, para ela se reinventar. Porque sozinho às vezes a pessoa não se enxerga mesmo. E agora a gente tá nessa questão do momento que a gente tá vivendo, as pessoas estão mais assim, se ajudando, só que as pessoas também têm que querer sair da zona de conforto. Às vezes tá tipo, a gente tá há quanto tempo já na pandemia? Desde abril. 3 meses. Começou ali em fevereiro, não, março, na verdade. Março. Então assim, a gente tá perdendo o ano todo praticamente, a gente tá em junho já. Então assim, se atentem a isso, né? Tem vários grupos, até depois quiserem saber os grupos que a gente segue ali, né, quiserem dicas também, a gente pode deixar o nome dos grupos aqui abaixo do vídeo, para vocês estarem seguindo também. Tem vários grupos diferentes, segmentos diferentes. Senão não chama, melhor elas chamarem ali, a gente direciona conforme cada pessoa. Tem a rede social, né? Nossa rede social também, vocês podem estar seguindo lá. Beleza? Então era isso por hoje, tá? A gente vai vir com mais vídeos. A gente, o nosso intuito é poder ajudá-los. Então, se vocês quiserem deixar sugestão, vai nos ajudar a direcionar com mais foco para vocês. Um abraço, curtam, compartilham, se inscrevam quem não tá inscrito ainda, tá bom? Obrigada. Bye, bye, manas. Até o próximo.